Olá, meus queridos. Voltando então ao nosso vídeo, para concluir uma pincelada, seleto, história americana, história dos Estados Unidos, a história da independência dos Estados Unidos ocorreu em 4 de julho de 1776, século XVIII. O interessante é falar sobre esta independência, que aqui na América do Norte, nas 13 colônias, foram constituídas 13 colônias inglesas. Uma das mais importantes delas, vamos dizer assim, no sentido político, Massachusetts, Pensilvânia. Nesse período da história, os ingleses na Inglaterra oprimiam muito estes povos que aqui viviam. Sabemos que no século XVI, quando Portugal e Espanha eram as maiores potências, pegar meu óculos, as maiores potências, depois de Espanha e Portugal, que começou a França e a Inglaterra a se tornar mais forte internacionalmente, politicamente e como potências. E sabemos que no século XX veio Estados Unidos e a ex-União Soviética, e hoje, graças a Deus, Estados Unidos como um país mais democrático e mais de liberdade. Não imperou o comunismo. Mas isso é para outra história, outro tempo de YouTube. Eu diria que esses colonos que aqui estavam sendo dirigidos pelos ingleses, as colônias que aqui existiam, a nova terra, o novo continente, o novo mundo, praticamente ali onde fica hoje o Colorado, Wyoming, Dakota do Sul, Dakota do Norte, havia muitos franceses, tanto que eles depois foram empurrados, houve conflitos com os ingleses, os colonos ingleses, e eles hoje estão no Canadá, principalmente na parte onde está Quebec. Há, inclusive, uma possibilidade de um futuro, já teve até um plebiscito, de separar o Canadá, a parte inglesa, dos franceses, se tornar um país, Quebec. Mas a independência ela ocorre no momento que eu diria que a Guerra dos 7 Anos, lá no continente europeu, a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, durante 7 anos ocorreu essa guerra, frequente, um pouco quente, um pouco morna, mas ali se enfrentando. O erário público dos ingleses enfraqueceu muito. E para que pudesse recuperar esse dinheiro de gastos com a guerra com a França defendendo seus colonos franceses na América, os ingleses defendendo seus colonos nas 13 colônias, chegou um momento em que a Inglaterra precisou buscar de onde tirar dinheiro para ter mais condições de enfrentar a França nessa Guerra dos 7 Anos. Interessante que no século XVI, quando Espanha e Portugal foi dividido entre as terras para a Espanha e terras para Portugal, o Papa era o Alexandre VI, de origem espanhola, puxou a brasa mais para o seu assado. E os países europeus, no século XVI, exigiram do Papa Alexandre VI, exigiram do governo espanhol, exigiram do governo português o atestado de Adão. O atestado de Adão passou a ser uma sátira, passou a ser uma metáfora, passou a ser uma brincadeira, uma ironia, conforme diz Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura. Quando a gente realmente quer atingir o outro, a ironia vale mais do que uma agressão física, umas palavras bem colocadas. Quando perguntaram assim, como assim atestado de Adão? É que Adão, o primeiro homem da terra, casado com Eva, depois se multiplicou, segundo a Bíblia, é apenas uma brincadeira. Adão, como se Adão, a igreja está dizendo que as terras é da Espanha 70% e o restante é para Portugal, e ele assinou a bula intercoetera, logo queremos um atestado que prove que é só para os dois. Se não tem esse atestado, nós ingleses, nós franceses, nós holandeses e etc. queremos também participar desta fatia deste bolo. Como não houve esse atestado, e realmente a Inglaterra se jogou ao oceano,
também se jogou a América e a França se jogou a América, por isso que também eles vieram para a América, mas porém ficaram mais ali na América do Norte, enquanto que a Espanha e Portugal, no Tratado de Tordesilhas, né, depois com a Bula Intercoetera, ficaram com toda a América Central e a América do Sul. E nesse período da Guerra dos 7 Anos, como eu disse, como eu tinha falado antes, faltava dinheiro para a Inglaterra. Começou a fazer cobranças de taxas. A taxa do açúcar, a taxa do chá, a taxa do selo, todas as correspondências que agora tiver entre Inglaterra e as 13 colônias será taxado, né? Faz lembrar aí até de uma questão política brasileira, né? Que é a questão da taxa do governo, né? E o povo não aguentava mais. O povo que vive na Nova Inglaterra, porque aqui na América chamava-se as 13 colônias de Nova Inglaterra, onde hoje é Nova York, por exemplo, antes de ser Nova York era Nova Amsterdã. Ali ficavam os holandeses, depois foram expulsos dali pelos ingleses, né, a Nova Inglaterra. Os ingleses que aqui viviam, eles não viviam aqui porque queriam, eles fugiram de lá por perseguição política, perseguição religiosa, não querer ser anglicano e também anglicano por outras perseguições. É uma nova terra, uma nova nação. E a consciência deste povo fez que eles não aceitassem essas arbitrariedades ocorridas pela Inglaterra. Chegou um momento que George Washington, John Adams, Franklin, o Thomas Jefferson, chegou um momento que declararam guerra contra a Inglaterra. E o pior é que ingleses vinham para cá e matavam as pessoas. Os próprios novos ingleses eram assassinados pelos ingleses. E eles lutaram até o fim e conseguiram a sua independência do dia 4 de julho de 1776. E depois a sua nova Constituição ocorreu em 1787, redigida em 1789, a primeira Constituição americana, até os dias de hoje apenas com emendas. Uma Constituição que vale até hoje e é respeitada. A história dos Estados Unidos, ela começou num processo de eu amo a pátria, eu tenho amor a essa pátria, não há corrupção, é uma nova terra. Tanto que as festas natalinas para os americanos hoje, chamados americanos, com essa bandeira aqui, eles têm um carinho especial pelo Dia de Ação de Graças, que ocorre na terceira semana de novembro, que é a festa mais importante para eles, que é o da plantação, da colheita. O Natal nem é tão importante quanto o Dia de Ação de Graças americano. Fica por hoje essa reflexão que a questão do chá de 1773, a questão do açúcar de 1764, a questão do selo de 1776, todos esses impostos que foram cobrados sufocou o povo. E eles resolveram pegar em armas e não permitiram que fossem sugados, já fugiram de lá, já fizeram uma nova pátria e não deram resposta dizendo assim, não abaixaram a cabeça, nós não vamos ficar submissos a vocês, queremos a nossa independência. E aconteceu e ocorreu, e hoje temos uma nação linda, maravilhosa, democrática, com seus defeitos, obviamente, mas a maior potência do planeta atual, hoje. Obrigado pelo carinho, e esta, uma seleta da história americana.